Olá pessoal, muito boa tarde aí mais uma vez ao meu canal no Facebook, no YouTube. Sejam bem-vindos aí mais um dia que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o perfil das finanças do brasileiro e muitas vezes aquilo que eu falo aqui no meu canal, nos meus vídeos, pode ser que impacte um pouquinho na sua vida e eu quero poder te ajudar a melhorar a tua situação, o teu planejamento na área financeira. Hoje eu trouxe aqui para vocês um estudo do Serasa Experian que fala sobre o índice de inadimplência de dívidas dos brasileiros separado por faixa etária. Eu achei bem interessante esse estudo. A gente vai expor aqui para vocês uma tabelinha em que nós podemos analisar faixa etária, cada faixa etária, por que é que essas pessoas estão entrando numa roda viva de endividamento, né? Essa tabela divulgada aqui pelo Serasa Experian, ela está dividida em várias faixas etárias que resume a vida produtiva adulta do ser humano, né? Principalmente aqui no Brasil, em que eles se consideram ali até os 61 anos de idade. Mas chama atenção nessa pesquisa realizada pelo Serasa Experian, duas faixas etárias em especial, que é dos 18 aos 25 anos, que inclusive é alvo do título dessa matéria, que na inadimplência atinge 9,4 milhões de jovens no Brasil, certo? E o dado mais interessante também que eu achei nessa pesquisa, apesar de não ter sido destacado pelo Serasa Experian, foi a faixa etária dos 41 aos 50 anos de idade, que teoricamente é a faixa em que há uma maior produtividade financeira, em que a vida produtiva dos adultos no Brasil está no seu auge, né? Então essas são as duas grandes faixas de inadimplentes no Brasil. E o estudo do Serasa Experian, através da análise que foi feita pelo pessoal do Serasa Experian, eles levantaram uma série de dados em que eles procuram justificar a questão do endividamento. Por que é que essas faixas etárias encontram-se nesse endividamento? Esse é um estudo bem recente, ele está atualizado até março de 2016, né? É o mais recente que eu encontrei, que eu localizei. E eles procuram arranjar uma série de justificativas por que é que as pessoas encontram-se endividadas, né? Então ali vem a questão do desemprego, crise econômica, questão política, coloca-se muitas vezes até alta de dólar, etc. Então uma série de questões que a gente está acostumado a ouvir, uma série de justificativas para os problemas financeiros de cada um. O que acontece? Na verdade, no meu ponto de vista, nada disso justifica esse índice alto de inadimplência, alto de endividamento. O que explica isso, exatamente no meu ponto de vista, é a falta de planejamento financeiro. Porque se a gente parar para pensar, principalmente na primeira faixa etária, dos 18 aos 25 anos de idade, essa é uma faixa etária que ainda as pessoas, os adultos, que já são considerados adultos, ainda não são independentes financeiramente e não são, muitas vezes, responsáveis financeiramente pela sua família. Eles ainda têm uma questão ainda de estar morando com pais, então, e as suas contas, as suas dívidas ainda são muito mais relacionadas à questão de universidade, de faculdade, gastos com vestimento, gastos com saída, com diversão, né? Então, não justificaria essa faixa etária estar inadimplente por questões aí, vamos colocar, de desemprego e tudo mais. Porque há a capacidade dessas pessoas conseguir fazer uma guarda de dinheiro, conseguir salvar algum dinheiro todos os meses. O problema é que essas pessoas, assim como grande maioria dos brasileiros, não tem uma educação financeira, certo? Não busca se educar financeiramente para momentos como o Brasil está vivendo agora. Então, apesar de ali no gráfico do Serasa Experian mostrar, e apesar dos estudos deles mostrarem que grande parte do endividamento se deve à crise financeira e crise econômica no Brasil, eu discordo plenamente, porque essas pessoas, apesar de a crise financeira existir, a crise econômica existir, essas pessoas deveriam estar, de alguma forma ou de outra, protegidas financeiramente, enquanto estavam trabalhando ali a sua poupança, a sua reserva financeira, para justamente não precisar entrar em dívidas. E essas dívidas, muitas vezes, como mostra a próxima tela aqui que nós vamos ver, foi interessante que eles colocaram aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó, além disso,
a falta de experiência deles no crédito e a maneira mais impulsiva na hora de fazer compras contribuem para esse resultado. Ou seja, todos os gastos que foram feitos, a grande maioria dos gastos, segundo o Serasa Experian, para que essas pessoas estejam numa situação de inadimplência, são gastos impulsivos. Ou seja, compras que contribuem para um resultado negativo financeiramente e que jamais geram nenhum tipo de ativo financeiro para essas pessoas, né? Não é essas dívidas, na grande parte dos estudantes, das pessoas mais jovens, não é com a faculdade, não é o gasto com livros, nem nada disso. São compras feitas de maneira impulsiva. E por que isso acontece? Isso acontece porque essas pessoas não se planejam financeiramente. E se você está também numa situação como essa, em que acontece de você estar aí devendo um cheque especial, no cartão de crédito, etc., você também está precisando fazer algum planejamento financeiro, né? Antes de a gente encerrar, eu vou fazer só uma observação ainda com relação à faixa etária dos 41 aos 50 anos. Por quê? Dos 18 aos 25, 41 e 50 está diretamente relacionado à relação pais e filhos, né? Então o que acontece? Geralmente, se você, pai, encontra-se endividado, encontra-se com problemas financeiros, e isso não acontece da noite para o dia, isso leva um tempo, significa que você não tem educação financeira e, obviamente, você não passa isso para os seus filhos. Então, aquilo que você está fazendo nas suas finanças é o que está impactando na vida financeira também dos seus filhos. Então, toma muito cuidado, né? Eu digo o seguinte, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês que eu vou fazer uma análise no próximo vídeo. Por que é que você trabalha? Qual é o teu objetivo com que você trabalha? Você trabalha para o quê? Para pagar contas ou para planejar algo maior para a sua família? Para você? Quais que são os seus objetivos, né? Então vamos começar a analisar um pouquinho por que é que você trabalha. Se você trabalha para pagar contas, é isso que você vai fazer. Você vai só viver pagando contas, certo? Então eu digo o seguinte, o grande problema não é a falta de dinheiro. O problema é a falta de educação financeira. Todos nós que temos uma vida ativa, que nós trabalhamos, recebemos o nosso salário, nossos rendimentos, seja lá de onde for, não nos falta dinheiro. Todos nós recebemos alguma coisa. O que nos falta é planejar financeiramente. Então nós precisamos, de uma forma muito clara, muito objetiva, começar a nos educar financeiramente. Quanto que isso custaria para você? Quanto que custa você obter educação financeira? Para pensar um pouquinho nisso. E comece a partir de já estudar financeiramente como é que você pode se educar e melhorar nessa área, né? Mude a sua atitude financeira. E como eu sempre digo, eu finalizo meus vídeos, porque é a atitude que é o veículo que leva sonhos a realizações. Obrigado a todos, pessoal, e até o nosso próximo encontro, no nosso vídeo aqui, analisando mais algum dado relacionado à área financeira cotidiana de cada um de vocês. Um abraço a vocês e até logo.